em Ação deste mês de abril veio para a rua para falar sobre os seus direitos e como o Ministério Público do Tocantins atua na defesa da cidadania. E você sabe como pedir o auxílio do MPTO? Como funciona essa importante instituição do sistema de justiça? A gente te explica. E abril é mês de conscientização do autismo. Vamos conhecer mais sobre o trabalho da Associação Anjo Azul, que uniu pais e familiares em prol desta importante causa. Também estamos no período da declaração do imposto de renda. Sabia que você pode contribuir com a vida de crianças, adolescentes e idosos quando for acertar as contas com o leão? Fica com a gente, o MP em Ação está no ar. Oi, eu sou Késia Reis. No MPTO, o nosso lema é: se os seus direitos ou da sua comunidade foram desrespeitados, procure o Ministério Público do Tocantins. Mas na prática, você sabe como isso funciona? De verdade, no valendo? Quando um direito garantido por lei é negado ou desrespeitado, você não está sozinho. O Ministério Público, como integrante do sistema de justiça, atua na defesa da sociedade e na proteção dos direitos fundamentais do cidadão. Promotores e procuradores de justiça trabalham para garantir que as leis sejam cumpridas, sempre em defesa do interesse coletivo. Se precisar, conte com o MP, a justiça ao seu lado. Fique atento a essa palavra coletividade. O Ministério Público atua em problemas que afetam um grupo de pessoas, uma comunidade ou a sociedade como um todo. Se uma empresa prejudica diversos consumidores de forma recorrente, por exemplo, o MP pode agir para garantir que todos tenham seus direitos respeitados. Da mesma forma, quando um serviço público essencial não funciona corretamente, impactando a população, o MP trabalha para corrigir a situação e buscar soluções que beneficiem a coletividade. O Ministério Público está presente em várias áreas para proteger os interesses da sociedade. O combate à corrupção, a fiscalização dos serviços públicos, a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e a segurança da população são algumas das atribuições das procuradorias e promotorias de justiça. Aqui também se defende os direitos de idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica e outros grupos em situação de vulnerabilidade. Além disso, atua para garantir direitos fundamentais como o acesso à saúde, à educação e à proteção da vida. A Constituição Federal garante ao Ministério Público a defesa dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. Então, compete ao promotor de justiça, ao procurador de justiça, que trabalha incessantemente na defesa desses direitos. Qualquer tipo de violação de direito que a comunidade, que a pessoa sentir, ela não só pode, como deve buscar o Ministério Público para que a gente tome conhecimento daquela situação específica e trabalhe na defesa da sociedade como um todo. O Ministério Público também atua para proteger a democracia, garantindo que as leis sejam respeitadas e aplicadas de forma justa. Além disso, verifica se novas leis estão de acordo com a Constituição e cumpre várias outras funções essenciais, todas definidas pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado do Tocantins. Agora que você já sabe como o MPTO pode te ajudar, a gente quer te mostrar onde funciona a sede do Ministério Público do Tocantins, em Palmas. Com certeza, você já passou diante desse prédio espelhado, azul e lindo e se perguntou o que funciona aqui. Vem com a gente conhecer a casa onde os seus direitos são defendidos. A sede do MPTO em Palmas está localizada na 202 Norte, entre as avenidas Hélio 4 e Teotônio Segurado. O nosso prédio fica próximo da Praça dos Girassóis, dos Correios e da Receita Federal. Se você vier de transporte público, pode descer na estação Apinagé. Aí basta dar uns passinhos para chegar. Todo cidadão é muito bem-vindo aqui no MPTO. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Na capital, funcionam 30 promotorias e procuradorias de justiça, que atuam em diferentes áreas na defesa dos direitos do cidadão, e também os órgãos da administração. Sabia que o Ministério Público tem um espaço especialmente preparado para te receber? Pois é, temos sim, senhor. É a Sala do Serviço de Atendimento ao Cidadão.
O local funciona muito bem há 13 anos. Aqui suas demandas são ouvidas e, se necessário, de forma privativa, para dar ainda mais segurança a quem busca os serviços do MP. E a procura por auxílio do Ministério Público é grande. Só neste ano de 2025, até a metade do mês de março, foram realizados 520 atendimentos, entre presenciais e via telefone. Muitas demandas do cidadão são resolvidas aqui mesmo pela equipe de atendimento. Outras são direcionadas às áreas responsáveis ou encaminhadas a outros órgãos públicos, caso não seja a atribuição do Ministério Público. Se seus direitos ou da sua comunidade foram desrespeitados, procure o Ministério Público do Tocantins. Voltamos já já com as principais notícias do MPTO no mês de março. É rapidinho. Março foi marcado pelo Dia do Consumidor, comemorado no último dia 15. Essa é uma data de descontos, mas também de conscientizar sobre os direitos de quem compra, seja no mercado local ou online. Tudo que eu compro é pensado e bem planejado para não dar errado, para depois não ter o que falar. Eu sou um pouquinho com o pé atrás, eu penso muito, eu pesquiso bastante, então eu sou meio assim, sabe, cismada, sabe? Ser cauteloso na hora de comprar produtos e contratar serviços é importante para evitar problemas. Mas se ainda assim você tiver algum prejuízo, o Ministério Público é defensor dos direitos do consumidor. A atuação do MP nesta área foi debatida durante o evento Diálogos de Cidadania, o Código do Consumidor e os Direitos Humanos, realizado por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público e do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher. Entre os temas abordados, destacam-se a qualidade da água como direito fundamental, o papel do MPTO na fiscalização e defesa do consumidor, a igualdade de tratamento no acesso a produtos e serviços e a lei do superendividamento. Olá, eu sou Daiane Fernandes e este é o quadro Aconteceu. E eu te convido a dar um giro comigo pelas notícias do Ministério Público do Tocantins neste mês de março. Além da Semana do Consumidor, foi destaque este mês uma audiência pública sobre educação inclusiva, onde a falta de profissionais de apoio foi destacada como desafio recorrente para a educação. E além disso, nós tivemos o projeto Mini Cidadão. A nova edição do projeto garantiu emissão de documentos básicos para alunos de escolas da região norte de Palmas. E agora, olha só esse caso de Xambioá. Após a atuação do Ministério Público do Tocantins, a Justiça determinou providências imediatas para solucionar problemas de saneamento no hospital da cidade. E você sabia que na Serra do Lajeado, aqui pertinho de Palmas, tem pinturas rupestres? Pois é. Durante o evento arqueológico, o MPTO propôs a formação de um grupo interinstitucional voltado à preservação cultural do Tocantins. E um dos últimos destaques do mês de março foi um seminário realizado aqui no auditório do MPTO em Palmas sobre medidas socioeducativas. Vamos conferir o VT? Profissionais de diversas áreas, como educação, saúde, conselhos tutelares e de direitos, além de outros atores do sistema socioeducativo, lotaram o auditório do Ministério Público do Estado do Tocantins. O seminário estadual Socioeducação é Direito teve como tema caminhos possíveis para a proteção integral de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. O evento debateu e aprofundou conhecimentos sobre o desenvolvimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, e o atendimento a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto nos municípios tocantinenses. O evento foi organizado pelo Centro de Apoio Operacional, as Promotorias da Infância, Juventude e Educação e pelos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público do Tocantins. Em Palmas, o promotor Sidney Fiore, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, visitou as 3 casas de acolhimento existentes na capital. A inspeção faz parte de um programa nacional que ocorre semestralmente em todo o país e cumpre a Resolução 293 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Promotores de justiça, acompanhados por equipes multidisciplinares, compostas por pedagogos, psicólogos e assistentes sociais, verificam diversos requisitos, desde a infraestrutura do local até o acesso à saúde e educação. O foco, né, o principal do Ministério Público é a garantia de que a criança está recebendo todos os direitos que o Estatuto da Criança lhe confere, né, nos aspectos de saúde, educação, convivência familiar e comunitária. Então, existe todo um rol de direitos que a criança ela tem previsto na Constituição, no Estatuto e em outras leis. O promotor de justiça fiscaliza isso, né, e detectando que algum direito está sendo violado, o promotor vai ter que tomar as medidas necessárias para que a criança receba esses direitos. Exemplo, se você chega aqui e descobre que a criança está fora da escola, ou a criança não está recebendo atendimento médico, enfim, qualquer direito violado na saúde, na educação, é um ponto de atenção que o promotor precisa tomar as providências. É isso aí. Até a próxima. Abril é o mês da conscientização do autismo. Daqui a pouco a gente conversa com a fundadora da Associação Anjo Azul, que luta pelo direito das pessoas autistas. No quadro Entrevista do MP em Ação desta edição, nós vamos falar sobre os direitos da pessoa autista. Abril é um mês de conscientização do autismo. Conosco aqui no estúdio, a doutora Rosa Helena Ambrósio, que é fundadora da Associação Anjo Azul. Muito obrigada, Rosa, por estar conosco. A primeira pergunta, a associação começou em 2011. De lá para cá, muita coisa mudou? Muita coisa mudou. O primeiro envolvendo a lei, né, que quando a Anjo Azul nasceu, autismo não era considerado pessoa com deficiência. A partir de 2012 foi que foi considerado pessoa com deficiência com a lei Berenice Piana. Quando a gente iniciou a Anjo Azul, a taxa de autismo era para cada 120 nascimentos, um era autista. E hoje, para cada 36 nascimentos, um é autista. Então, mudou muito, né, de lá para cá, desde que a Anjo Azul nasceu. Bom, você falou da lei, né? É a Lei 12.764, de dezembro de 2012. E ela instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Nós fizemos um resuminho dessa lei para a gente conferir um pouquinho. A pessoa com transtorno do espectro autista tem direito à atenção integral às necessidades de saúde, desde o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Está na Lei 12.764, de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E não é só isso. O acesso à educação também é direito garantido, inclusive com acompanhante especializado quando incluída nas classes comuns de ensino regular. A lei ainda prevê acesso à moradia, inclusive à residência protegida, ao mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social. E para todos os efeitos legais, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência. Rosa, a gente viu aí que um dos avanços é, de um modo geral, a pessoa autista ser considerada uma pessoa com deficiência. Que outros avanços essa lei trouxe e na prática está funcionando? Então, um dos grandes avanços foi a pessoa autista ser considerada pessoa com deficiência, porque a gente não tinha nenhum direito, né? Hoje a gente faz jus a todos os direitos que as pessoas com deficiência também têm e a gente também está assegurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que também é uma lei global que enquadra todas as pessoas com deficiência, mas a lei Berenice Piana, ela, muito embora ela tenha trazido muita visibilidade para a nossa causa, para a causa do autismo, a gente ainda vê muito pouca efetividade na garantia dos nossos direitos, né? A saúde, a educação, a inclusão escolar, tudo isso ainda engatia no Brasil. Mas o Ministério Público ele tem uma atuação, ele tem uma atuação muito ativa com relação aos direitos das pessoas com deficiência e em especial aos autistas, né? A gente tem todo ano essa dificuldade de cuidador, de profissional de apoio, de inclusão, e a gente sempre busca, através da associação, o Ministério Público está conosco, né, nessa parceria de estar lutando junto conosco pelos nossos direitos, nossas garantias.
Um direito garantido, né, pela política também é esse atendimento precoce, esse diagnóstico precoce. Você vê que hoje algumas mães ainda têm dificuldades nesse acesso a esse atendimento? Sim, a gente não tem uma política de saúde voltada para o autismo, né? Muitos estados têm trabalhado sozinhos, municípios têm criado os núcleos, mas a gente não tem uma política nacional voltada para o autismo, tanto que a gente não tem recursos envolvidos para tratar o autismo, para trabalhar a saúde do autismo. Então, essa intervenção precoce, ela acaba de muitas famílias sendo muito lá na frente e já perdeu muito da criança que ela poderia desenvolver, porque a gente está aqui hoje num estado de 100 e tantos municípios, uma distância enorme cada um de outro, municípios pequenos, de 7.000 habitantes, e que esses autistas chegam no postinho de saúde, os médicos infelizmente não conseguem identificar que aquela criança tem um atraso, muito embora a gente tenha na carteirinha, né, de vacinação, todo o marco de desenvolvimento, onde ali pode ser feito, mas infelizmente a reabilitação precoce ela não chega com tanta né, como deveria, com precocidade que deveria, e também muitas vezes muitas famílias estão desassistidas na parte de ter atendimento mesmo de saúde. É importante ter informação? Você acha que a informação é uma grande aliada? A gente viu, inclusive, você falou que o número de diagnósticos, né, positivos para o autismo aumentou muito. Então, essas mães, às vezes, se surpreendem com esse diagnóstico e esse trabalho de informação, de levar para elas a garantia de direitos, né, o que pode ser feito, isso é fundamental? Todos os dias chegam mães e pais com diagnósticos novos na Anjo Azul. Todos os dias. Né? Então, o que a gente faz com aquele pai? A gente chega e fala, olha, senta aqui a gente tem, né? A gente é uma rede de apoio para eles, né? A associação é uma rede de apoio. Então, a gente orienta, você deve procurar o posto de saúde, ou você deve procurar esse órgão ou aquele. Então, a gente faz toda a orientação. A gente também tem profissionais voluntários que atendem conosco, né? A gente tem médico voluntário, a gente não consegue ofertar tudo que deveria, nem como deveria, porque a gente é uma associação sem fins lucrativos e o tratamento do autismo custa muito caro. O custo é muito caro e a gente não tem recursos para isso, mas a gente tem parcerias com universidades onde a gente consegue atender e a gente faz ajuda os pais a fazer todo esse caminho e além disso a gente promove nossos congressos, né? Para as pessoas terem acesso à informação, a gente traz profissionais de fora, para tanto capacitar não só os pais, mas professores, outros profissionais de saúde. Então, a gente faz esse trabalho de apoio, de orientação às famílias junto à Anjo Azul. Hoje dá para ter uma ideia, há um quantitativo de pessoas com autismo no Tocantins? Existe esse dado? No Tocantins, a gente tem uma carteirinha, né, que foi instituída pela Secretaria de Saúde, que é a CIPTEA, que é uma carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E essa carteirinha ela já tem mais de 1.000 carteiras expedidas, né? No entanto, a gente não tem esse dado ainda concreto, porque ainda é muito subnotificação. Muita gente ainda não conhece a carteirinha, acaba que não solicita, mas a gente eu tive uma reunião recente em que o município de Palmas falava que tem 1.200 e quase 1.300 autistas só na rede municipal. Então, a minha estimativa é que nós temos só em Palmas 3.000 autistas. É um número significativo e de pessoas que precisam ter seus direitos garantidos. Sim, um número significativo e como eu estava conversando antes com você, o que eu sempre falo, não espere o autismo bater na sua porta para se importar com a causa autista. Porque ele vai bater, ele vai chegar, ou vai ser seu irmão, ou vai ser seu neto, ou vai ser seu filho, ele vai chegar, é estatisticamente comprovado. Então, nós como sociedade, nós precisamos se importar com eles agora, né? Às vezes a gente, mas não tem nada comigo, eu não conheço, mas vai chegar, ele vai chegar. Então, a gente precisa conhecer sobre o autismo, a gente precisa aprender a se portar diante de um autista. Como que eu vou me comportar? Eu pergunto para ele sabe responder. Então, assim, como que eu falo? É alto, é baixo? Como é que a gente deve se comportar? Então, tudo isso a gente, como sociedade, precisa aprender a lidar com essas pessoas.
E a gente também precisa, como sociedade, trabalhar para que eles sejam inclusos, né? No nosso mundo, porque as pessoas falam, o autista vive no mundo à parte. Não, ele não vive no mundo à parte, ele vive no nosso mundo. Quem bota o autista no mundo à parte somos nós, que não incluímos ele no nosso mundo. E essa inclusão é um direito que está previsto na política nacional. Exatamente, é um direito que está previsto. A gente tem lei, inclusive, que garante que discriminação é crime. Então, tudo isso, a gente tem leis que garantem isso, né? Mas, infelizmente, a gente ainda precisa trabalhar muito a sociedade para que isso aconteça. Muito bem, obrigada, Rosa. A gente fica, então, aqui com o nosso quadro de entrevistas do MP em Ação. O prazo para a declaração do imposto de renda segue até o dia 30 de maio e todos os anos o Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação apoiam uma campanha de destinação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência e Fundo Municipal do Idoso. Saiba como ajudar quando for acertar as contas com o Leão. Você sabia que 3% do imposto devido pode ser destinado ao Fundo do Idoso e da Infância e da Adolescência? Tudo que você destinar será devolvido na restituição, com juros e correção monetária. Baixe o programa da Receita Federal, clique na opção Doações diretamente na declaração. Verifique se as abas Crianças e Adolescentes e Idosos foram abertas. Depois, clique em Novo. Selecione o tipo de fundo, o estado e o município da instituição que será beneficiada. O valor que poderá ser destinado é calculado na hora, automaticamente pelo programa. Lembrando que o valor destinado será devolvido na restituição do imposto de renda. Ao fazer a declaração, escolha o modelo completo. Depois, imprima e pague o boleto do DARF. Tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público do Tocantins. Para mais informações, consulte o site da Receita Federal. Put it back together.